Olá pessoal, bem-vindos ao Mini Talk. Meu nome é André e hoje vou contar para vocês 5 dicas para conseguir trabalho no exterior. No meu primeiro vídeo, falei sobre 5 dicas para mudar de país e uma das dicas é justamente sobre trabalho. A primeira dica é sobre currículo. Eu moro na Irlanda há 6 anos e uma das perguntas mais frequentes que eu ouço é sempre como: André, como eu faço o meu currículo para aplicar para um trabalho aqui na Irlanda? Então vamos começar falando sobre o formato do currículo. E primeira coisa, eu não sei como está aí no Brasil, mas pedir estado civil, ou colocar seu endereço, idade, se tem filhos, todas essas coisas super pessoais já caiu em desuso e aqui ninguém pede. Além disso já ser muito antiquado, não ter nada a ver com a sua aplicação para a posição, seja ela qual for, são informações pessoais. Então, fora isso, tem um problema com o GDPR, ou como aí no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nenhuma empresa quer ficar coletando dados pessoais excessivos, é só problema para eles. Então, as únicas informações pessoais que você precisa colocar no currículo, basicamente são seu nome, de preferência o primeiro e último nome, e os seus contatos, telefone, e-mail e talvez o endereço ali para o seu perfil no LinkedIn. E é isso. E ali depois as suas experiências, a formação acadêmica, etc., como qualquer currículo. Não precisa colocar outras informações pessoais. E aí, falando ainda sobre formato de currículo, aqui na Irlanda, como em alguns outros países, existem algumas questões que são culturais ou que são trabalhadas de formas diferentes. Uma questão muito curiosa que a gente vê nos currículos aqui na Irlanda é incluir o tópico sobre hobbies. Então, coisas que você faz no seu dia a dia como uma atividade pessoal. Então, ninguém vai te avaliar pelos seus hobbies. Mas é uma questão cultural que a gente encontra nos currículos aqui na Irlanda. E geralmente eles usam isso mais para conhecer um pouco o lado pessoal do indivíduo que está aplicando para aquela vaga, e também eles usam aquilo para quebrar o gelo, para iniciar uma entrevista ou mesmo terminar. Então já aconteceu comigo. O entrevistador leu o currículo e ele tinha visto lá no finalzinho hobbies, eu coloco que eu fazia yoga, fiz yoga por 15 anos. E aí a pessoa comentou na verdade para quebrar o gelo: eu faço yoga aqui na empresa a gente tem uma academia e aí tem um centro de yoga e não sei o que. Então ele usou isso para quebrar o gelo e começar a conversa. Já outras situações, você é do Brasil, eu já fui para o Brasil, conheci São Paulo, Rio, falo um pouquinho de português, aí a pessoa fala alguma palavra em português. Então eles usam algumas características pessoais como uma forma de iniciar uma entrevista. Não acontece em todos os casos, não é com todo mundo, mas isso é muito comum de se ver e de se ter aqui na Irlanda. Também não é um ponto obrigatório, você não vai ser excluído de um processo seletivo porque você não colocou seus hobbies lá, mas é só uma coisa bacana de se ter. Eu acho justo ter esse lado mais humano no lado da entrevista, de não só ir direto na sua questão profissional, nas suas skills, etc., mas conhecer um pouquinho mais do candidato, da pessoa que está aplicando para aquela vaga. E aí, outros detalhes sobre a formatação do currículo também tem a ver com a sua carreira. Claro que um currículo acadêmico ele é diferente de um currículo profissional que vai para uma vaga dentro de uma empresa, por exemplo. Então, observar o formato do currículo, dependendo da carreira que você segue, é muito importante. E da mesma forma, como você organiza as informações no currículo. Então, a formação acadêmica ela é mais importante do que a sua experiência? Ou se você tem pesquisas acadêmicas, talvez você coloque isso no início do seu currículo ao invés do final? Não sei. Cada caso é um caso, mas vale sempre a pena comparar com outros currículos. Isso aí, se você der um Google e procurar por exemplos de currículos na área tal, você vai encontrar isso facilmente, vai te ajudar. E sites especializados também em recrutamento. Então, se você procurar empresas de recrutamento, empresas que trabalham com anúncio de vagas, muitas delas oferecem alguns padrões de currículo como sugestões para você seguir. Então, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links
para vocês poderem clicar e ir direto para aqueles sites e formatarem o currículo de vocês. Já pelo menos ter um passo inicial para você conseguir uma carreira, um trabalho no exterior. E um outro ponto muito importante sobre construir currículo é a redação. Então é sempre importante revisar o texto para ter certeza que não tem nenhum erro de gramática, de digitação. Se o que você escreveu está claro para outra pessoa, muito comum a gente estar escrevendo a nossa experiência profissional, colocando em bullet points ou o que seja. Só que aquilo faz sentido para você, porque é o seu dia a dia, você está acostumado. Não necessariamente o recrutador que está lá do outro lado, ele vai entender o que está escrito. Às vezes não está estruturado de uma forma lógica, de uma forma racional. Então, tome tempo revisando o texto e invista tempo também pedindo para alguém revisar para você, para ver se pelo menos faz sentido o que está escrito, se pelo menos se é racional, se a pessoa entende o que você quer, a história que você quer contar ali no seu currículo. Uma outra coisa muito interessante é questão de termos. A terminologia pode variar. Como varia no português, pode variar no inglês e de inglês para inglês. Então, só um exemplo prático aqui da minha própria experiência. Eu trabalho com compliance e dentro da minha função eu cuido do canal de denúncia, né, na empresa. E no inglês existem duas terminologias que são mais usadas e mais conhecidas. Uma um pouco mais americanizada, a outra mais usada aqui pelo Reino Unido ou na Inglaterra e no inglês da Irlanda também. Então um é whistleblowing e outro é speak up. Então são termos muito diferentes. Quando eu comecei a aplicar para vagas aqui na Irlanda, eu pedi para uma pessoa do mercado revisar para mim. Ele disse: André, aqui a gente não é comum usar o termo whistleblowing. Geralmente se usa speak up line. Então eu sugiro você mudar essa palavra para ficar um pouco mais, para soar mais familiar e fazer mais sentido no contexto do que você está contando aqui no seu currículo. E entre outras coisas, algumas palavras que às vezes a gente tenta traduzir literalmente, ou a gente não está tão acostumado a usar o termo como é usado no mercado local, e a gente segue por palavras muito padrões, e às vezes você tem que mudar um pouquinho a sua mentalidade e pensar como que eles usam. E da mesma forma que a gente fala de terminologias, é também as palavras-chave que são importantes no seu currículo, porque, de novo, mesmo que você esteja usando uma palavra traduzida que faça sentido, que ela é correta no inglês, talvez não seja aquela palavra mais usada no mercado. Então você precisa adaptar para o mercado local. Então, nesse exemplo que eu dei no canal de denúncia, o canal de ética também nesse meu exemplo são diversas variáveis, tem diferentes formas de falar a mesma coisa. Então eu tenho que tomar cuidado, prestar atenção e adaptar o meu linguajar ou para aquela empresa, porque aquela empresa não usa canal de denúncia, usa canal de ética ou usa qualquer outro termo. E ao mercado local também, porque às vezes as pessoas não estão acostumadas a usar canal de denúncia, estão acostumadas a usar canal de ética e assim por diante. E sempre procure adaptar o seu currículo para o tipo de vaga que você está aplicando. Então é muito comum brasileiros chegarem na Irlanda como estudantes de inglês, e procurarem um emprego inicial como um garçom, como um entregador de comida, como faxineiro, faxineira e assim por diante. Você não vai chegar para aplicar para uma vaga dessas com um currículo falando que você tem mestrado ou doutorado, não precisa. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo removidas do processo porque são consideradas muito qualificadas. Então, procura adaptar o seu currículo para o tipo de vaga que você está aplicando. Então, se você vai aplicar para alguma vaga nesse sentido, busque focar nas habilidades, nas experiências que são requeridas para aquela vaga. Se é contador, se você é médico, se você é engenheiro, se você é biólogo, sei lá. Procura pegar seu currículo e adaptar para a vaga que você está aplicando. Se você vai aplicar para uma carreira acadêmica, adapta o currículo para um formato acadêmico. Se é dentro de uma empresa, se é num restaurante, se é num laboratório, procura, pesquisa. Você com certeza já conhece um pouquinho de como funciona o mercado de trabalho no qual você atua. Então, tenta adaptar, porque isso é muito importante para passar nos filtros iniciais, naqueles filtros iniciais do processo seletivo,
para você ser visto e ali ter uma chance pelo menos de conversar com o recrutador e quem sabe até fazer uma entrevista. Eu comentei anteriormente que existem alguns sites que dão dicas e ajudam você a construir o seu currículo, mas também tem consultorias. Hoje em dia tem muita gente que oferece a solução mágica para você encontrar um emprego. Eu não tenho ninguém para recomendar. Eu tenho minhas dúvidas com muitos profissionais que oferecem esse serviço. Às vezes são profissionais oferecendo serviços bem genéricos. E tem alguns que realmente são pessoas que estudaram, que são especializadas no processo de recrutamento e vão realmente oferecer um serviço que vai te trazer um valor, vai te trazer um diferencial para você estruturar um currículo melhor e aumentar as suas chances de conseguir uma entrevista. Mas tome bastante cuidado com isso, pesquise bastante, procure por referências e não coloque toda a verdade, sua energia em uma única consultoria. O consultor ali pode te ajudar a abrir portas, pode te ajudar a enxergar um caminho que você não estava enxergando, ajudar simplesmente a você estruturar um currículo porque você não tem tempo, porque você está com dificuldade e é normal pedir ajuda, faz parte, tem profissionais sérios que oferecem esse serviço. Minha única ressalva aqui é pesquise e tenha certeza com quem você vai trabalhar, quem você vai contratar, né, para prestar um serviço para você antes de qualquer coisa. Incluindo tradução de currículo, tá, gente? Já vi muita tradução feita aí no Brasil de forma horrível. E essa é a palavra. Então tome muito cuidado com os serviços de tradução de currículo que vocês encontram por aí. Não é todo mundo, apesar de falarem que traduzem currículo, essas pessoas não têm o conhecimento do inglês de negócios e o inglês daquele país, como por exemplo o inglês usado nos negócios aqui na Irlanda. Então eles acabam fazendo traduções literais ou traduções puxando mais para o inglês dos Estados Unidos. Então tenha que tomar cuidado e fazer essas perguntas para o profissional antes de sair pagando pelo serviço e traduzindo o currículo. Hashtag fica a dica. E LinkedIn. Não se esqueça de atualizar ou criar, caso você não tenha um perfil, o seu LinkedIn. Aqui na Irlanda é uma das principais, se não a principal ferramenta de recrutamento. Então, eu procuro emprego basicamente no LinkedIn. Não é essa a verdade absoluta para todas as carreiras, para todos os tipos de emprego. Existem sites diferentes, mas o LinkedIn, para mim, é essencial. E o LinkedIn também te dá a oportunidade de você construir o seu currículo e fazer depois o download. Então você já consegue um formato de currículo direto do LinkedIn. E se você tiver o pacote Office aí instalado no seu computador, um computador do trabalho, enfim, usando o Word já tem alguns templates para construir currículo e ele conecta com o LinkedIn também. Então existem ferramentas disponíveis para todo mundo para pelo menos iniciar o primeiro currículo, para criar a primeira estrutura revisada de currículo. Então usem das ferramentas que vocês já têm à disposição, não precisa ficar caçando coisa nova. Começa de algum lugar, começa com o que você tem. Existem ferramentas de sobra para te ajudar a formatar aquele currículo vencedor. E a dica número 2 é exatamente sobre sites de busca de emprego. Então, se você quer procurar emprego, já começa pelo LinkedIn. Já é uma boa forma de você começar a entender o mercado de trabalho e as vagas disponíveis aqui na Irlanda. E eu mesmo sou exemplo disso. Meu emprego atual, eu fui contatado pelo recrutador via LinkedIn. Então, o LinkedIn realmente é uma ferramenta de comunicação dos dois lados. Você pode ser encontrado ou pode encontrar aquela vaga do sonho. Existem vários outros sites que são especializados na divulgação de vagas e auxiliam no processo de recrutamento. Então, alguns sites que eu recomendo você visitar, caso você ainda não conheça. Glassdoor. Glassdoor não apenas te mostra vagas no mercado, mas você consegue, às vezes, referências de salário, reviews sobre a empresa, sobre a vagas de trabalho. Então, tem bastante informação disponível lá. O outro é o Indeed, é uma plataforma gigante de divulgação de vagas, então recomendo muito você visitar o Indeed. E o Monsters também é outro site que ajuda muito, inclusive o Monsters, eles têm uma ferramenta para ajudar a formatar e criar currículo. Vou deixar o link de todos esses sites que eu estou falando, estão aqui embaixo na descrição, então vai lá depois que você terminar de assistir o vídeo, clica nesses links, já vai te ajudar muito a começar a busca pelo emprego no exterior. E não deixe também de pesquisar sites locais. Então, por exemplo, aqui na Irlanda
temos o Jobs.ai e o Irish Jobs, entre alguns outros que às vezes são mais específicos de acordo com a carreira, mas é uma forma também de repente encontrar trabalho no mercado local, porque, enfim, sites locais também são os mais tradicionais, às vezes são os mais fortes, dependendo do tipo de vaga. Então, de novo, os links estão aqui embaixo na descrição. Depois que você terminar de assistir o vídeo, vai lá e já conhece esses sites. E dica número 3. Pesquisar sobre as vagas e empresas para quais vocês querem aplicar. E essa dica ela é super importante, porque acontece que, dependendo do país para o qual você quer mudar, aquela sua empresa dos sonhos não vai ter uma vaga para você. Porque o departamento, vamos supor que seja departamento de marketing, ele não fica na Irlanda, esse departamento, essa área, fica em outro país. Então, você de repente precisaria focar naquele outro país, ou de repente abrir seu leque e pensar em outras empresas que tenham a área de marketing aqui na Irlanda. Então, apesar de parecer uma dica óbvia, a gente acaba se esquecendo de fazer essa pesquisa e de conhecer um pouquinho melhor a empresa. Então, vale muito pesquisar quais as empresas que você gostaria de trabalhar, se é que você tem uma empresa do sonho, mas considere isso, e quais são as vagas anunciadas, porque às vezes você vai ver, como esse exemplo, não tem vaga de marketing aqui na Irlanda na empresa tal. Então, se você quiser trabalhar em marketing, você vai precisar considerar outras empresas ou empresas locais. Então, isso ajuda muito a você não criar falsas expectativas, a se planejar melhor e a montar um plano que vai te trazer para o sucesso. Não é porque não tem vaga naquela empresa que não vai ter na outra. Eu mesmo sou um exemplo disso. É muito difícil encontrar vaga nas áreas corporativas de compliance, que a maioria das empresas que estão aqui na Irlanda, elas são multinacionais, ou seja, e são multinacionais de outros países. Então o departamento global fica no Reino Unido, fica nos Estados Unidos, enfim. Eu atualmente trabalho numa empresa irlandesa, então porque a matriz fica aqui, o departamento, o compliance corporativo, fica aqui também em Dublin. Então foi a forma que eu encontrei um emprego, tanto quanto raro, no meu caso, mas que deu certo. E qual foi a minha estratégia antes? Eu não precisava trabalhar exatamente no compliance corporativo, podia trabalhar na área de compliance dentro de uma unidade de negócios que estava aqui na Irlanda. E foi como eu fiz e foi como eu entrei no mercado irlandês. História para outro vídeo, mas já fica essa dica número 3 de pesquisar as vagas e as empresas para as quais você quer aplicar. E dentro das suas pesquisas, não deixe de, por exemplo, no LinkedIn, seguir as empresas para as quais você tem interesse em trabalhar. Às vezes você pode se deparar com um processo de recrutamento que está acontecendo aqui na Irlanda e procurando pessoas aí no Brasil. E sim, isso acontece, não é toda hora, não é com frequência, mas é possível. Alguns anos atrás, teve uma empresa que estava procurando por profissionais de tecnologia com vagas aqui na Irlanda e eles anunciaram essas vagas aí no Brasil. Então, vale sempre ficar ligado nas oportunidades que podem aparecer. A dica número 4 é sobre vistos. Eu já fiz um vídeo dedicado só falando sobre vistos aqui na Irlanda e o conceito geral de como vistos funcionam em outros países também. Se você ainda não assistiu, depois desse vídeo, clica em algum lugar aqui na tela, ou vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, e assiste lá para você saber mais sobre como funcionam os vistos, tanto aqui na Irlanda, como qual que é a lógica para todos os vistos em outros países. Mas nessa dica sobre vistos, muitas pessoas perguntam, mas André, eu preciso sair do Brasil, estar no país que eu quero emigrar para começar a aplicar para trabalho? Não necessariamente. Realmente é mais fácil ou mais simples você já aplicar do país onde você reside. Mas não significa que seja impossível aplicar já aí do Brasil. Conheço pessoas, e usando o exemplo até que eu comentei na dica anterior, que conseguiram aplicar para uma vaga de trabalho aqui na Irlanda, ainda morando no Brasil, passaram no processo de seleção e foram contratados, receberam uma oferta de trabalho, a pessoa fez as malas e veio para a Irlanda. Então, cada caso é um caso, mas nada é impossível. Então, mantenha a dica número 4 na cabeça. Não é porque você não tem o visto, não é porque você ainda não saiu do Brasil, que as portas estão totalmente fechadas para você. Existem empresas que precisam de profissionais e o brasileiro, na média, na minha própria experiência, não tenho dados
concretos para falar isso, mas essa é a minha percepção. Na média, o profissional brasileiro ele tem mais qualificação e mais experiência que os profissionais daqui ou de outros países. Então, confie muito em você. Confia nas suas habilidades, na sua experiência e não tenha medo de se arriscar, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não custa nada aplicar, porque ou não você já tem, mas se você não tentar, você nunca descobrirá se você tem uma oportunidade aí de trabalho já te esperando aí no Brasil. E a dica número 5 está relacionada com uma pergunta que eu também ouço com muita frequência. André, preciso validar meu diploma? E a resposta é depende. Depende da sua carreira. Se você é um profissional de medicina, sim, você vai precisar validar o seu diploma, de repente você vai precisar fazer alguns cursos, refazer residência, precisa provar um alto nível de proficiência no inglês, então tem vários critérios. Se você é um engenheiro, também depende. Depende se existe algum acordo entre os países, se existe algum requerimento específico dependendo do tipo de engenharia e assim por diante. Contador, também o profissional de contabilidade aí no Brasil, quando chega aqui na Irlanda ou em outros países, ele não vai conseguir atuar plenamente como um contador, assinando balanço, como ele conseguiria aí no Brasil. Ele precisaria fazer certificações em contabilidade para então poder ser um profissional qualificado e trabalhar aqui por exemplo, na Irlanda. Depois eu vou fazer um vídeo especial só falando sobre essas profissões diferentes, questão de certificação e etc. Um advogado, por exemplo, não tem jeito. O sistema legal aqui na Irlanda ele é totalmente diferente do sistema no Brasil. E não existe uma parceria entre os países para reconhecer a OAB de um do outro. Então o advogado aqui ele praticamente tem que refazer, estudar, começar do zero praticamente, fazer a faculdade de novo de Direito para poder atuar como advogado. Não significa que o advogado no Brasil não possa imigrar e arranjar empregos relacionados à área jurídica. Mas, de novo, história para outro vídeo. E no meu próprio caso, eu sou formado em administração de empresas. Não precisei validar meu diploma em administração de empresas. O que eu cheguei a fazer na época para aplicar para uma pós-graduação, na verdade, foi só traduzir o meu diploma. Mas para o emprego, geralmente, como no Brasil não é comum se pedir o diploma, uma comprovação da graduação, a não ser que seja em áreas específicas que realmente a certificação ela é necessária por uma questão regulatória ou legal. E se você tem interesse em saber mais sobre a sua carreira, comenta aqui embaixo, me conta quais são suas dúvidas, qual a sua profissão e a gente pode preparar um vídeo só para você, porque a sua pergunta pode ser de interesse de muitas outras pessoas e assim a gente ajuda todo mundo. E dica extra, estratégia. Estratégia é a dica mais importante que você pode seguir. Para sair do Brasil e buscar uma vida no exterior, não existe um único caminho. Cada história é única. Eu tenho amigos trabalhando nas áreas deles aqui na Irlanda e cada um tem uma história completamente diferente para contar para você de como eles chegaram lá. Então, não ache que existe apenas um caminho. Mantenha o leque aberto. Existem caminhos diferentes para você sair do Brasil e buscar uma carreira internacional, uma vida internacional e conseguir o trabalho no exterior. Aí no Brasil, existem inúmeras empresas multinacionais com escritórios aí, então pode ser uma estratégia você tentar entrar numa empresa multinacional e dali tentar uma transferência para um outro país. Acho que depois da pandemia, o conceito de trabalhar de qualquer lugar só tem aumentado, então são possibilidades. O exemplo anterior que eu já mencionei, empresas aqui da Irlanda procurando por profissionais aí no Brasil e oferecendo tudo, pagando visto, pagando a mudança, a acomodação, etc. Então, existem caminhos diferentes pelos quais você pode trilhar e encontrar a forma de imigrar, sair do Brasil. Eu mesmo, a minha forma foi como estudante. Então, eu não tenho passaporte europeu, na época eu não era fluente em inglês, então vim para a Irlanda, aprendi inglês, fiz uma pós-graduação, para conseguir uma permissão de trabalho. Com a permissão de trabalho, eu consegui uma vaga na minha carreira. E ali eu só deslanchei e continuo aqui até hoje. Não deixe ninguém colocar você para baixo, não
Não pense que você é um profissional desvalorizado, não pense que aqui todo mundo é melhor que brasileiro. Muito pelo contrário, o profissional brasileiro é extremamente qualificado, extremamente experiente e a gente ainda tem as nossas habilidades sociais que, convenhamos, a gente é muito mais alegre, muito mais comunicativo do que em outras culturas. Então, use isso ao seu favor, acredite em você e não se coloque por baixo. Venha nivelando por cima. Pense alto, seja ambicioso, construa um futuro melhor para você e para sua família. E quer saber mais sobre trabalho no exterior ou como é viver no exterior? Comenta aqui embaixo, me conta quais são seus planos, para qual país você quer mudar, qual a sua profissão, quais são as suas dúvidas. E eu posso preparar um vídeo só para você, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos e assim a gente consegue ajudar todo mundo. Curtiu esse vídeo? Deixa aqui seu like, se inscreve no canal, assista os meus outros vídeos e me ajudem a construir esse canal, porque assim eu consigo ajudar mais pessoas. Então a sua interação é super importante para mim. Valeu, pessoal, e até a próxima no Mini Talk.